E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre a situação de alguns jogadores que estão em fim de contrato com o Botafogo e quais desses jogadores vale ou não a pena o Botafogo renovar para a temporada de 2023. Lembrando que o Botafogo já reforçou muito seu elenco para 2022, o Botafogo mudou ali todo o time que tinha no início da temporada. O Botafogo hoje tem um elenco muito melhor do que tinha antes, mas não vai parar por aí. O Botafogo vai continuar contratando e reforçando seu elenco para 2023. Então é importante até que você, torcedor do Botafogo, não se apegue muito a alguns jogadores, porque deve sim ter mudanças no elenco. Quando eu falo não se apegar a jogadores, é jogadores que já são mais antigos no clube, que muitas vezes ali você tem um carinho e tudo mais, só que ciclos se iniciam e se encerram também. Então por isso o Botafogo, que hoje vive uma situação financeira muito melhor do que vivia antes e pretende almejar coisas muito maiores do que almejava há tempos atrás, também vai ter essa qualificação no seu elenco para 2023. Deixa o like aí embaixo que nós vamos discutir alguns jogadores em fim de contrato, se vale ou não a pena renovar. Beleza? Se você curte fazer apostas esportivas, aposte sempre pelo site da Estrelabet. Hoje temos Fluminense versus Corinthians, Corinthians versus Fluminense, jogo ali decisivo para quem vai para a final da Copa do Brasil. Então faça sua aposta nesse jogo pela Estrelabet. Beleza? Bora pro vídeo, campeão. Primeiro link aqui no comentário fixado. Bom, galera, já estou aqui com a lista de todos os jogadores que estão com seu contrato para se encerrar com o Botafogo no final de 2022. Não são muitos jogadores, porém a gente precisa sim discutir e ver quais o Botafogo vai fazer o investimento para manter ou não. Começando com Douglas Borges. Vamos começar de baixo para cima. Douglas Borges. Galera, o Douglas Borges foi contratado pro Botafogo em um momento diferente. Um momento que o Botafogo não tinha poder financeiro, tinha que tentar buscar boas alternativas no mercado. Contratou o Douglas Borges. Em alguns jogos ele foi útil, em outros jogos ele já não foi tão útil. É um goleiro que já tem 32 anos de idade e eu acredito até com o Botafogo fazendo a contratação que já fez de outro goleiro, não vai manter o Douglas Borges no seu elenco. É um jogador que vai embora do Botafogo. Então, Douglas Borges, acredito que seja unanimidade da torcida. Beleza, prestou ali sempre serviço ao Botafogo, entregou o seu melhor, sempre tentou fazer o seu melhor, mas não dá, não tem condições de permanecer no Botafogo. Royal Carli, zagueiro de 35 anos de idade, que muitas vezes a galera acaba descartando por ser um jogador veterano, mas o Carlos sempre reaparece, parece que surge das cinzas e ganha vaga de titular no Botafogo. Ao que parece, atualmente o Botafogo tem sua dupla de zaga definida, é Cuesta e Adrielson, a dupla de zaga que mais encaixou na temporada. Os dois unem técnica, velocidade, jogo físico, então Adrielson e o Cuesta. O Carlos com 35 anos, se fosse o cara que tem poder de dar a canetada de renova ou não um contrato, eu não renovaria pensando no que ele pode entregar dentro de campo pro Botafogo. Acho que talvez o ciclo do Carlos já se encerrou. Claro, você pode renovar o contrato dele, porque é um cara importante no vestiário, é um cara que tem uma história no clube, mas desportivamente falando, futebol de fato dentro de campo, eu não renovaria o contrato do Carli. Comenta aí embaixo a sua opinião se você renovaria ou não. Eu acho que a gente não pode, como eu falei pra vocês, se apegar muito o Carli é ídolo no Botafogo, um jogador importante, mas ciclos se iniciam e se encerram. Seria até interessante se conseguisse outro cargo pro Carli no Botafogo, que não fosse jogador de futebol, porque para jogador de fato ele até pode entrar em algumas partidas, mas pensando para 2023, o Botafogo qualificando ainda mais o seu elenco, não acredito que seja uma prioridade. Carlinhos, 35 anos de idade. O Carlinhos foi muito importante na reta final da Série B pro Botafogo. Quando o Botafogo subiu, o Carlinhos estava muito bem com o Anderson Moreira. Essa temporada, infelizmente, Carlinhos se machucou e não jogou a maioria do tempo. Carlinhos eu também não renovaria o contrato para 2023. O Botafogo já tem seu lateral esquerdo titular, que é o Fernando Marçal. O Botafogo vai contratar ainda talvez outro lateral esquerdo ali para ser o reserva efetivo. E o Carlinhos não seria esse cara. Acredito que ele não vai ficar no Botafogo também. Muito pequena a chance dele continuar. Júnior Santos, cara, o Júnior Santos é um centroavante que inclusive fez até já um gol pelo Botafogo. É um cara que pode jogar também aberto pelas pontas do campo. Mas a questão do Júnior Santos será que ele tem técnica, qualidade para se manter no elenco do Botafogo?
Não tenho ainda uma opinião formada. Esse aqui eu vi pouco, prefiro esperar até o final da temporada para eu te falar se renovaria ou não. Comenta embaixo também a sua opinião. Muitos torcedores do Botafogo não gostam do futebol do Júnior Santos, acham que ele se atrapalha com suas próprias pernas, mas a gente precisa esperar ver até o final do ano, vai que o cara aí consegue apresentar alguma coisa, faz coisas importantes pro Botafogo, ninguém sabe do futuro. É muito pouco, se não me engano ele jogou só 3 partidas, então para avaliar é difícil, mas ele também não é um jogador nada barato aí. O dinheiro que o Botafogo gasta com ele poderia gastar tendo um jogador mais qualificado tecnicamente. Gatito Fernandes manteria no elenco. Gatito voltou a crescer de produção, é um cara importante ali também dentro do vestiário, tem sua liderança, e eu manteria. Para 34 anos ali, goleiro, ainda tá na idade ok. Vitor Cuesta manteria, hoje é titular do Botafogo, obviamente, né? Tem 33 anos de idade, um jogador experiente. Eu acho que um bom time se faz com jogadores experientes e jogadores jovens, você consegue mesclar isso bem. Cuesta manteria. Saravia, Renzo Saravia, mais uma incógnita, né? No início, boa parte da torcida do Botafogo gostava do Saravia, outra não gostava, hoje ainda segue meio que dividido. Saravia, 29 anos de idade, argentino, tem contrato com o Botafogo se encerrando no final da temporada. Tem que saber quanto que o Botafogo gastaria ou não para renovar o contrato dele. O Botafogo, Rafael será o titular da lateral direita e não tem ali um reserva definido. É Saravia, Daniel Borges, tem que ver qual vai manter. Mas eu acho que a gente pode ser talvez até equivocado em relação ao Saravia. Eu não vejo ele como um pereba. Saravia tem boas qualidades, é um lateral que assudo, é um cara que tem ali uma boa condução de bola. O que falta no Saravia é quando chega na linha de fundo acertar o cruzamento. Se ele conseguisse melhorar isso, mas é um jogador que tem qualidade. Ninguém chega na seleção argentina por acaso, ninguém chega no Porto por acaso, ninguém joga em times grandes por acaso. Então o Saravia tem qualidade, com confiança acredito que ele pode sim melhorar e ser um jogador importante ali pro Botafogo, não para ser titular, mas para ser um reserva. Precisou, bota o Saravia. O que dificulta ele é a questão defensiva, né? O Saravia deixa muito espaço lá atrás. Também é um jogador que eu ainda não consigo ter uma opinião formada se eu renovaria ou não com o Saravia, cara. Comenta embaixo a sua opinião. Tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele vai muito mal. É foda, cara. Mas esses são os jogadores que estão em fim de contrato com o Botafogo. Faça a sua lista de quem você renovaria ou não aí embaixo. Beleza? Se curtiram o vídeo de hoje, explode o botãozão do like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho que é muito importante. Eu ficando nessa, grande abração do Francisco, é nóis e fui.